boa noite a todos. Hoje vamos iniciar aqui pelo AJR Terapias Integrativas mais uma live. Hoje nós vamos receber Stefânia Zonaro, uma educadora, artista, terapeuta, e que vai contar um pouquinho da sua história, vai contar um pouquinho da sua trajetória aí nesse mundo das terapias. Prazer enorme estar falando com você por aqui. A gente já se fala tanto, né? Então agora por aqui. Mas, embora eu já te conheça de longa data, as pessoas ainda não. Então eu quero que você fale um pouquinho sobre você, fale um pouquinho dessa sua trajetória. Conta aí pra gente. É verdade, né? Primeiro, boa noite aí pra você, boa noite pra todo mundo também. Boa noite. Que tá assistindo agora, que vai assistir depois. E assim, realmente, né, Antônio, muito tempo, até diferente de chamar de Antônio. Pode chamar de outro jeito? Pode, fica à vontade. São quase 30 anos aí. Não que a gente seja velho. Né? Afinal de contas, a gente ainda nem vacinou, né? Claro, nos conhecemos assim, tipo, na pré-escola, pode ser? Isso mesmo. Né? Na pré-escola do teatro. Exatamente. Eu conheço você desde os meus 18 anos. Pois é. Você já era mais velho, 19. Mas é um prazer, obrigada pelo convite, para estar aqui papeando com você, contando um pouco da história e da trajetória do riso, e que você, de alguma forma, ou de muitas formas, faz parte também desse início, desse processo, né? E foi ali naquele chão que a gente foi percebendo esse universo da comédia e do teatro, né? Nas minhas veias correndo ali, de uma forma bacana, né? Que pudesse hoje virar o que virou, né? Então é legal. Sim, bacana. Fala um pouquinho pra gente o que é o riso curativo. Bom, o riso curativo, ele dá pra gente falar por duas vertentes, né? Ele é um grupo, ele é um coletivo, né? Um grupo que ele foi criado inicialmente a partir de uma escola de teatro. Tinha uma escola de teatro por volta dos anos 2003, 2005. E essa escola de teatro, ela migrou o seu trabalho para os doutores do riso curativo. Então, a escola de teatro tinha com sócios, e depois do trabalho do riso curativo, a gente começa por conta de alguns hospitais que começaram a chamar a gente para fazer atividades pontuais, para atuar nas unidades, em Dia das Crianças, em Páscoa, em atividades bem pontuais mesmo, né? E, como eu falei, né, lá há muitos anos atrás, já tinha esse universo da comédia no meu DNA, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Nessa brincadeira, o universo da palhaçaria, ela só veio agregar a minha formação de atriz. Nesse inteirinho, eu já era formada em artes cênicas, então ele só veio agregar. O universo da palhaçaria só veio agregar. E aí, parafraseando a própria brincadeira do palhaço no hospital, esse universo da risadaria, da questão da humanização, da amenização dos hospitais, batiza-se o grupo de riso curativo. Então, ele dá para falar de duas vertentes, né? O riso, como você entende essa lógica curativa, e o grupo também chama riso curativo, né? E a gente vai falar um pouco como que esse riso pode ser curativo hoje, né? Aqui. Como funciona o riso como ferramenta para cura? É legal você falar isso, né? Eu costumo brincar que é bacana a gente ter gente da história, que tem na nossa história, para trazer esse tipo de fala, né? Porque às vezes a gente relatando isso para as pessoas não tem a mesma dimensão do que uma outra pessoa contando. Então, naquele contexto, realmente, lá aos 18 anos, quando eu começo a fazer o teatro, que eu ouvi sobre isso, né? Como você disse, era drama, era uma tragédia, Stefânia entrava, virava comédia. E quando ela falou isso, naquele contexto, eu fiz aquela cara assim, oi? Né? Quê? Clau? Né?
acho que naquele contexto ela nem usou a palavra clown, né? Que não era tão costumeira a gente usar. E aí eu lembro que ela falou alguma coisa do palhaço e fica naquele universo assim, mano, será que isso é bom? Será que isso é ruim, né? O que será que é isso daí? Palhaço? Como assim, né? Então, peraí, se era tragédia e eu entrei e virou uma comédia, eu estraguei a cena, então fica aquele universo, como se realmente, e aí a gente consegue até responder essa sua pergunta, como se realmente o universo do riso, ele fosse o lugar do que é estragado, né? Do que não é o ideal, não é o mais cabível para os momentos, né? Então, a seriedade é que traz o direcionamento da vida. Então, você só é um profissional sério se você não sorrir constantemente. Você só é bem aceito na sociedade se você não gargalhar, né? Então, tudo isso vem nessa reflexão dessa sua pergunta, né? Então, é interessante aos 18 anos você ouvir que quando você entra, tudo vira comédia. E hoje, com a leitura que eu tenho de como é importante as coisas terem a leveza que o riso traz, a comédia que o riso traz. Quando você fala da questão curativa do riso, né? Sim. Há várias pesquisas aí em torno desse assunto, tanto na questão terapêutica quanto na questão política, né? Então, por exemplo, nas questões políticas, dependendo do regime que se estabelece em uma sociedade, é proibido o riso, por exemplo. Então, a gente tem, para ilustrar, a gente tem aquele filme, O Nome da Rosa. Sim. Ele traz isso bem, né? Então, Idade Média, pouquíssimas pessoas alfabetizadas, o conluio entre o domínio do rei, da igreja, a população toda, e era determinante o não rir. Por que era determinante o não rir? Porque o riso, ele automaticamente liberta. Então, ele liberta a mente, ele liberta escolhas, ele liberta percepções. Então, como dominar uma sociedade liberta? Não dá, né? Não rola. Então, o riso torna as pessoas com mais fácil a dominação e o controle. E o curativo, em termos de terapia, por exemplo, por que nos hospitais é tão bem-vindo a gente fazer essa relação com os pacientes, com os enfermeiros, com os acompanhantes, porque nunca fica só com os pacientes, né? Porque o hospital é um local de tratamento das terapias, da medicação, do remédio. Então, tanto o adulto quanto a criança, ela está sendo ali, né? Cuidada e cotidianamente ali, tomando aquele medicamento e sendo com uma dor ou em uma recuperação. Então, qual que é a função desse riso lá? Não é mascarar, não é para fingir que não está no hospital, não é para fingir que a gente está em outro lugar, mas é trazer exatamente o momento que ele ri de um equipamento do quarto, de uma dança que a gente faça coletivamente. E no momento que ele ri, ele ameniza o impacto da internação. Então, a gente não vai lá para fingir, né? Tanto é que vamos de doutores palhaços. Então, quando ele ameniza isso, o que ele faz? Ele entra nesse processo de liberdade também. Então, aquele medicamento que ele está tomando, ele consegue aproveitar melhor. A criança, por exemplo, ela passa a se alimentar melhor. Então, ela precisa do medicamento, mas ao mesmo tempo ela precisa da alimentação. Então, quando ela ri, ela também conquista essa liberdade e ela passa a se alimentar melhor. O enfermeiro, o médico que está ali, naquela lida, naquela percepção do que é, do que não é, de um diagnóstico, naquela concentração, quando ele também ri de um palhaço ali se passando de médico e trazendo toda aquela besteirada, aquela bobajada que a gente traz,
ele ele se entrega naquilo e também alcança essa liberdade. Então, o riso, ele é curativo nas suas vários desdobramentos justamente pela liberdade, né? Uhum. Não é? Você lembra quando foi a primeira vez que você se deparou? Não sei se foi o convite, não sei como surgiu isso para que você desenvolvesse esse trabalho nessa área, nos hospitais. E como foi o primeiro dia? Foi um convite. Foi o Hospital Estela Maris, aqui de Guarulhos. Eu acho que eu nasci lá, eu acho. Nossa, mas você não sabe lembro bem, não lembro bem, mas eu acho. Desativado já não existe mais, de antiguidade. Jura? Não. Ah, tá. Piadinha de palhaça. Claro, né? Lá no Hospital Estela Maris, nós ficamos muitos anos parceiros do Estela Maris. E é como se eu tivesse nascido ali já, né? Inclusive, foi a primeira atuação que eu fiz como doutora palhaça. Faz muitos anos isso, faz quase 20 anos. E nós levamos uma pessoa para registrar, né? Estávamos em dupla de palhaços. Levamos uma pessoa para registrar, a fazer fotos, né? E aí, no final, ela pergunta, né? Ela fala assim, nossa, você faz isso faz bastante tempo já, né? Eu falei, não, primeiro dia. Eu falei, primeiro dia. E assim, eu acho que aquela brincadeira daquela professora de teatro que aos 18 anos falou que a comédia já estava ali no DNA, é como se realmente estivesse mesmo no DNA. Tipo, ela foi realmente uma visionária, né, naquele contexto. Uhum. E como que é a dinâmica mesmo, assim? Porque, enfim, para quem já trabalhou no hospital sabe que tem várias regras, várias normas. As pessoas, elas não estão num estado de espírito que está aberto para uma risada, porque assim, você está lidando com vida e morte ali, né? E não é todo mundo que tem essa consciência de ser educado para a morte, né? Não é todo mundo que olha a morte como uma consequência natural da vida. A maioria das pessoas, na verdade, elas correm o quanto podem desse assunto, né? E como que é esse contexto dentro dessa área? Existe uma separação por alas? Agora você pode passar aqui, você não pode? Como que é isso? Como é essa dinâmica pra gente que nunca teve em nenhum dos dois lados? Pra gente que nunca foi paciente, mas pra gente que nunca foi lá contar uma história, pra gente que nunca foi lá interagir com essas pessoas. Legal essa pergunta. Porque assim, quando a gente entra no hospital, como regra nossa até do riso curativo, e a própria, para facilitar a nossa própria dinâmica, então a gente sempre faz uma reunião com a equipe que gerencia, né? Geralmente é a área de... me falhou o nome agora. O pessoal que cuida da parte social do hospital. Me falhou o nome agora. Tudo bem. Assistência social, isso. Então, geralmente, é essa galera que acolhe esse tipo de trabalho voluntário no hospital. E a gente faz o quê? Uma dinâmica com eles. Eles nos apresentarem, como a gente costuma dizer, a paisana, né? A gente, assim, de cara limpa. E para todos os setores. Então, a gente faz um tour com eles, inicialmente, em todos os setores. Aí a gente é apresentado e a gente é direcionado a quem irá nos receber em todas as visitas. E, no sentido de nos acolher, de encaminhar para o local onde a gente vai fazer essa troca, essa maquiagem, deixar as nossas coisas e depois fazer as visitas nos locais que já está pré-combinado. Então, assim, quando a gente chega no primeiro dia de visita, as pessoas já sabem quem somos nós, né? Então, um parâmetro do riso curativo é esse, né? Não vou dizer sobre todos os agrupamentos que fazem esse tipo de trabalho, mas o nosso a gente sempre chega. O primeiro dia de trabalho é quando a gente é apresentado para a equipe e a gente não vai atuar nesse dia. A gente vai conhecer todo mundo, a gente vai conversar com todo mundo, com a equipe com a chefia, com todos os lugares. Todos. Desde
médico-chefe até o ascensorista. A gente passa por todas as pessoas para saber quem somos nós, né? E depois disso é que a gente inicia a visita. Como que funciona? Como eu falei anteriormente, a gente não vai para mascarar a estadia no hospital, né? Então, a gente entra ali entendendo que estamos no hospital, entendemos as dinâmicas daquele hospital, respeitamos aquela relação que se estabelece ali. Então, por exemplo, o doutor Palhaço, ele nunca entra num quarto sem autorização do paciente. Então, a intervenção que a gente faz, ela inicia desde a porta, né? Lá na porta, já toca aquela start de que se a gente será bem recebido ou não. E como que a gente faz isso? A gente faz pela conexão do olhar. Então, o olhar primeiro, ele faz aquele reconhecimento de território e depois há um pedido de permissão. Eu confesso que, assim, em todos os anos de trabalho, que não foram poucos, eu acho que não tenho lembrança de algum dia que a gente tenha sido recusado a entrada do palhaço, né? Uhum. Existem o medo das crianças, sim, mas a gente também faz um outro mecanismo, outra maneira que a gente vai conquistando a criança aos poucos, né? Então, a dinâmica do palhaço de hospital é diferente da dinâmica de um palhaço de picadeiro, é diferente da dinâmica de um palhaço que está no teatro. Então, o palhaço de hospital, ele vai utilizar dessa maestria cômica a favor do paciente. Então, é como a gente costuma brincar, o paciente pra gente é o Clau Branco. Nós sempre seremos o Clau Augusto. Então, esse é o jogo que se estabelece ali. Então, a dinâmica então, há um tom de voz que a gente precisa respeitar, né? Há uma relação de tipos de brinquedos que a gente pode levar, quais os tipos de relação que a gente tem com os pacientes. Então, não há um toque, né? E você vê que hoje, é muito engraçado que a gente está em plena pandemia, e para mim é muito comum, é muito tranquila essa relação do higiene da mão, do toque, né? Porque a gente já, naquele contexto no hospital, a gente já tinha aquela coisa de que por exemplo, vou pegar o Simão aqui, que o Simão fica sempre comigo. Esse daqui, ele não passa de um paciente para o outro. Ele é um brinquedo do palhaço que interage. O que ele vai dar para o paciente? É algo que vai ser do paciente. O que geralmente a gente leva o nariz de palhaço. E aí aquele nariz, ele fica perpetuando ali aquela energia. E é só daquela criança que vai tocando de um lugar para o outro, né? E a questão do time, assim, por exemplo, como você falou, tem a diferença do palhaço do circo, do palhaço do teatro. Quando o palhaço ele vai pro hospital, ele não tem roteiro, né? Mais ou menos, não quer dizer, não sei se tem roteiro, se tem algo a ser cumprido, como que é? Já ouvi algumas vezes, por exemplo, de vocês entrarem, se for criança, não sei, porque tem gente que tem medo de palhaço, né? Esse é o fato. E já aconteceu uma rejeição, já aconteceu um susto, o time do tempo que você fica ali apresentando, como que isso é medido, como que é a mágica da apresentação, dessa questão da persona e da sombra acontece ali? Então, é muito... Eu falo assim, por mim, sabe? É muito tranquilo entender esse time. Porque esse time, ele é entendido a partir desse estado de presença. Então, o palhaço, ele precisa ter como parâmetro das relações que ele estabelece ali do jogo, o olhar, a conexão do olhar. É a triangulação que vai dar o termômetro para ele, né? Do que se ele está sendo compreendido, de onde ele pode lançar a mão de uma brincadeira. Como eu falei, o paciente, ele sempre é o Clau Branco. Ele nunca, nem o paciente, nem o acompanhante, nem o médico, ele nunca será motivo, ele será o start da piada. O start da piada sempre partirá do próprio palhaço. Ele é o ridículo da situação, né? Ele vai exagerar, ele vai usar
um centímetro para medir a febre, por exemplo. É ele que vai se ridicularizar perante a situação. E o ridículo para o Clau aqui, ele é extremamente proveitoso, ele é extremamente bom e importante. Então, é uma dos objetos de estudo no centro de formação, é exatamente esse. O que é esse ridículo, né? Que é essa sombra que você está falando. O que é esse ridículo? Como ele vai ser útil para a gente nesse aspecto, nesse processo? Com relação à rejeição, quando a gente estabelece o olhar, a rejeição é praticamente zero, né? O que acontece? Você tem que tomar cuidado para não chegar antes de você. Percebe? Se você quiser chegar antes de você, você já perde ali, perde todas as possibilidades. É preciso que a outra pessoa chegue, depois você chega, e depois o outro você chega, né? Então, o ego ali do artista, do ator, da atriz que trabalha com palhaço, ele não existe. Ele não tem o ego de que assim, não, eu preciso que riam de mim. Não, você pega o seu ego e vai trabalhar de outra maneira. Então, assim, eu preciso o quê que eu preciso? Eu preciso estar aqui agora. E o que me entregarem, eu preciso ter esse olhar, esse estado de presença para eu usar aquilo a favor do jogo. Então, o que aquele indivíduo, o que aquele paciente, o que aquela pessoa me der, é o meu material de trabalho. Então, o time é aqui, ó. É nesse tempo aqui. Ele não tem esse e depois esse. Você já perdeu a mão. Então, o material é a contramão da história, né? O outro chega, depois eu chego. Mas para eu chegar, eu preciso estar lá já, né? De que maneira? Com o meu olhar. Mas não o meu ego, é o meu olhar. Então, a gente carrega com a gente a bolsa, né, do Dr. Palhaço, e ali nós temos uma infinidade de materiais, instrumentos de trabalhos, de cirúrgico a lúdico, ali dentro daquela bolsa que a gente vai lançando mão. E a dupla que está com a gente fazendo a visita, ela também tem a mala dela, um sabe o que o outro tem na mala. Tinha uma piada muito boa aqui que eu vou contar, que era da bexiga, né? Então, o Clau que fazia comigo, ele era magro e comprido. E eu gordinha, né? Aí, a gente pegava uma bexiga pequenininha, tinha uma criança pequena, e a gente enchia a bexiga pequenininha, com enchedor, né? Na época não tinha Covid, mas a gente já não assoprava a bexiga, hein? Mas enchia lá com enchedor bonitinho e tal, uma bexiga bem pequenininha. E entregava para a criança e dizia, a bexiga tem que ser do tamanho da pessoa, né? Tem que ser do tamanho da pessoa. A criança era pequenininha, uma bexiga pequenininha. E aí eu tirava barato com outro Clau, né? Eu falava assim, tem que ser o tamanho da pessoa. Eu pegava uma daquelas bexigas compridas, magra, né? E aí falava assim, mas eu concordo mesmo. Tirava aquelas bexigonas gordas lá de dentro da bolsa dele. E aí as crianças riam, porque já fazia associação da bexiga magrela, da gorda. E aí as crianças riam com a bexiga delas e tal. Então, alguns jogos a gente tem já. Umas músicas, uns jogos, umas tiradas que a gente tem na manga, uns shows de mágica, algumas coisas assim. Mas a boa parte do material é dentro do improviso, a partir do que aquela galera traz pra gente. O que aquela galera traz pra gente é o que a gente pode lançar a mão ali pro jogo, pro processo. Tem aquelas máximas que a gente ouve, né, sobre o riso. Estefânia, rir de tudo é desespero? O pior é que é sério que é. O riso enquanto emoção, é legal você falar disso, né? Aquela brincadeira do rir demais é desespero, é entender qual é a emoção que vem junto com esse riso. Porque o riso, por si só, ele é uma manifestação de uma emoção que tem na gente, né? Que tem no outro, que a gente lê no outro, que tem dentro da gente, que a gente passa para o outro também. Então, assim, quando essa questão do rir demais é desespero, é quando essa emoção, essa ação do riso está ligado à emoção, por exemplo, do sarcasmo, né? Quando está ligado à questão
do cínico, né? Então tem o sarcasmo, tem o cínico. Então quando o riso ele está baseado nessa lógica do sarcasmo, do riso, né? Do cínico, por exemplo, uma situação hipotética. Você tem muito medo de falar em público. E aí você entra e chacoteia as pessoas para livrar-se disso. É o sarcasmo. E aí é uma questão de você mascarar, né? Você mascarou o seu medo de falar em público. Não quer dizer que você venceu o seu medo de falar em público, né? E que é diferente de quando você entra com uma provocação a partir daquilo que é cômico por natureza, que há uma identificação. Posso dar de exemplo aqui, por exemplo, soltar pum, né? Soltar pum, todo mundo solta pum. Mas acontece que ninguém solta pum em público. E quando acontece... soltam, né? Então, mas assim, naturalmente não. E aí, assim, quando a gente solta naturalmente, a gente reza para não fazer barulho. E aí, quando faz barulho, aí lascou de vez. Então, às vezes, você pode lançar mão de uma piada como essa para iniciar uma palestra, por exemplo, né? Então, você traz o cômico, porque o humor, a comicidade, ela trabalha com as fraquezas humanas, né? Com a escatologia humana, com as fraquezas humanas, ela trabalha com aquilo que é humano. Então, ela traz essa comicidade, provoca um riso inicial nessa palestra e ela consegue fazer aquela liberdade, né? Aquela liberdade, então as pessoas se expandem e você entra com a palestra. Agora, entra uma pessoa para fazer a palestra que ela, todo tempo, ela acha uma maneira de ridicularizar quem está ali. Ela não se ridiculariza, ela ridiculariza quem está lá. Então, ela provoca constantes risos para tirar dela o foco. Isso a gente percebe em rodas de amigo, né? Tem sempre aquele engraçadão, né? Que chega lá e ele faz aquela piadona, que é diferente do cômico. Existe aquele que é o que vai ser, ele quer tirar o foco dele e colocar no outro, né? Então acaba entrando nessa questão do rir demais, rir de desespero, sim, né? A gente sabe que o riso, ele diminui algumas substâncias no nosso organismo e ele promove outras, né? Ele promove, por exemplo, a liberação da serotonina, que assim, dá muita alegria. Ele baixa o nível do cortisol e da adrenalina. São hormônios que são responsáveis pela irritação, pelo mau humor, e pela raiva e por aí vai. Então a pergunta é, como que o bom humor ele pode contribuir para combater o estresse hoje em dia? O bom humor ele é um estado de espírito, né? Que eu costumo defender nos encontros de palhaçaria. Então, o bom humor é um estado de espírito. O bom humor, ele não está ligado a pessoa estar rindo, né? Ela tem que estar gargalhando ou rindo. Mas é exatamente esse universo. Quando você fala da questão desses hormônios, né? Então, os hormônios que contribuem para o estresse. O que acontece? Quando você está extremamente estressado, você é uma pessoa que você não lida com os sentimentos, você lida com as emoções. Sim. E as emoções, estando no campo da inconsciência, elas tornam uma coisa tumultuosa na nossa cabeça. Então, o que você faz? Não toma nenhuma decisão. Você fica parecendo um carrossel, né? Girando no mesmo eixo, no mesmo lugar. Então, o carrossel é um grande exemplo que eu gosto de dar. Porque o carrossel, quando você entra nele, né? Carrossel não, roda gigante. A roda gigante, você entra nela, dá aquela coisa assim, ai, a roda gigante, que legal. Você compra o ingresso, você senta, e aí dá uma roda, duas, na metade você fala assim, mano, só isso? Né? Então, você não tem... você entra no marasmo, né? Na roda gigante ali, que fica ali no mesmo eixo. Nessa sua colocação desses hormônios, por exemplo, dentro do bom humor, uma pessoa
mal-humorada, que esses hormônios estão nesse descontrole, que estão nesse lugar tumultuado do cérebro, essa pessoa não decide, ela não escolhe, ela não tem facilidade de resolver problemas, ela não tem predisposição de sair de uma situação X para ir para uma Y e encontrar essa clareza, ela não tem. Exatamente por conta dessas emoções bagunçadas na mente dela. Né? Então, o que o bom humor ele faz? Ele faz a contramão disso. Ele faz com que quando você... um exemplo corriqueiro do trânsito. O motoqueiro te corta pela direita. Você não vai xingar. Você vai falar, putz, ainda bem que eu não peguei o cara. Se você é mal-humorado, você vai falar assim, devia ter matado, devia ter atropelado. Aí você pensa assim, mano, olha o contramão do negócio. Se você atropela, o problema vai ser seu. Também vai ser dele. Vai, mas vai ser seu também. Então, o bom humor, ele é um estado de espírito. Ele contribui para a gente escolher melhores possibilidades, melhores caminhos, né? Então, até numa situação de doença no hospital, porque que é tão bem-vindo esse universo do palhaço? Porque o bom humor, ele coloca você nessa reflexão. Opa, peraí, eu preciso entender que eu preciso usar o medicamento a meu favor para que eu saia daqui e vá viver, né? E aí você falou exatamente disso, né? Quando tiver alguma coisa do hospital para comentar. Tem uma história boa disso que fala sobre o bom humor de uma enfermeira. Falei para você que eu ia conseguir encaixar as coisas, tá vendo? Por improviso. Vai lá. Essa enfermeira era do Hospital Brigadeiro, lá em São Paulo. É um hospital que trata... Ele não chama mais Brigadeiro, ele chama um nome grandão lá que eu nunca decoro, né? Tá. E ele chamava Hospital Brigadeiro. Ele tinha como especialidade o câncer do homem. Uhum. E aí nós fazíamos visita lá, porque tinha um setor muito miudinho desse hospital, que era o oncológico infantil. Uhum. Então a gente foi pelo oncológico infantil para esse hospital, mas a gente acabou adentrando em tudo, porque palhaço é enxerido, né? Então a gente foi adentrando em tudo, a gente daí estava visitando a ala adulta, a ala de químio, a ala... E o pessoal vai chamando a gente, porque eles vão vendo que o feedback é bom, é bacana, que a gente consegue entender o limite, então o pessoal vai chamando a gente. Então tinha dia que a visita tinha que acabar às 5 horas, acabava às 6. Que a gente, assim, tipo, já deu o horário da visita e alguém chamava, não, vem aqui que os pacientes... A gente ia, cantava, brincava e tal. E aí tinha uma recepção ali nesse hospital, que era um redondo. E aí ficavam as recepcionistas ali. E nós chegamos, eu e minha dupla de palhaços, e a gente brincou com uma das recepcionistas e fizemos uma brincadeira com ela, mas a gente não fez com a outra, mas a gente não viu a outra. A outra estava por trás da placa, então a gente não viu. Esta mulher, ela foi agressiva com a gente. E à medida que ela foi agressiva, foi a hora que eu e minha dupla de palhaço, a gente se olhou e fez assim... Era. E a gente, sem falar nada, a gente entendeu. Ah, entendi. A gente recebeu, lembra da história do ego, né? A gente recebeu aquele coice, agradecemos e fomos embora. Na semana seguinte, a gente já sabia o que tinha acontecido. Chegamos lá e pum, caímos dentro do redondo. E a gente brincou com ela. Ah, a gente trouxe um presente pra você. E ela olhou pra gente assim, né? Com a cara amarrada. Aí a gente achou uma bexiga. Ah, é uma garrafa de energia positiva. Aí demos pra ela, jogamos confete e tal. E ela ainda assim, né? Aí fomos embora e tal. A gente fez isso umas 3 ou 4 vezes. Na quinta, quando nós chegamos no hospital, ela pulou de dentro do balcão com 2 bombons. Ah... Ah, é pra vocês! A gente, ai, que maravilha!
E a gente, toda semana, a gente levava uma coisa para ela. Mas era coisa, gente, do palhaço. A gente deu a bexiga cheia, a gente deu um nariz de palhaço, a gente deu coisas do palhaço, né? Que era mesmo para dar. E ela pulou com 2... E dali, daquele dia em diante, ela virou a nossa melhor amiga. A gente chegava, ela já acenava. Meus palhacinhos! Ela não tinha Covid, né? Então ela abraçava a gente. Ela separava chocolate. Quando tinha festa no hospital, ela chamava a gente. Vem que tem festa hoje. Então, assim, o que a gente fez? A gente ajudou e contribuiu ela a mudar o botão do bom humor. Sim. E como que a gente ajudou a mudar o botão do bom humor? A gente esquecendo o nosso ego, né? Porque o palhaço não tem o ego. Então, e a gente como indivíduo, a gente tem, né? E aí, nessa lógica de indivíduo, de ter o ego, é que a gente fica nesse embate, né? Porque às vezes o outro tá muito cheio de problema e você não. E aí o cara te trata mal. Então, assim, baixa um pouco ali aquela energia e entenda, né? Sim. E cada ser humano, ele tem um ritmo, ele tem um time, né? Porque cada ser é um universo único. E muitas vezes o que ele está buscando é o pertencimento, né? Então, assim, ela não teve a compreensão que ela foi excluída porque não foi vista. Ela se sentiu excluída. E ela falou, epa, aqui é meu lugar, né? Como ousam adentrar e não me pedir licença? É mais ou menos como fazemos no coração, que é terra de ninguém, né? A gente entra sem pedir licença e tampouco pede para sair, né? Mas é isso, a gente aprende a conviver com as coisas. Tem um texto que por acidente caiu na minha mão hoje, que é de um poeta. É de um poeta contemporâneo aí, ele é super jovem, é mineiro, ele chama Gil Ferres. Ele fala um Claude Shakespeare, é o nome do poema, e ele diz assim: se ontem eu me desfiz e hoje por acaso eu ainda me desfaço, é que não trago no rosto verniz e tampouco uma maquiagem de palhaço. Não trago no meu peito um órgão fechado e de aço, de tamanho e tal jeito que se atrasa ou que se apressa, que assim parece que é feito de algum tipo de poliéster ou de um outro tipo de plástico qualquer. Se ontem eu desapareci, eu hoje não mais me acho. É que o meu rosto cansado tem uma máscara a cair, um rio efêmero a fluir, ou quem sabe ainda um riacho. Não. Meu coração, ele é um rio fantástico, caudaloso, e que, acreditem, quase sorri. Similar a pequenos e numerosos pássaros no espaço sem saber o caminho a seguir. O meu coração é um Claude Shakespeare, é uma armadura de tarlatana e titânio. Meu coração é de poema, mas um poema mecânico. Dono do meu destino e senhor de mim. Por isso, ontem me desfiz e hoje me desfaço, e que não trago no rosto verniz de palhaço ou qualquer outra maquiagem. Rir ainda é a melhor solução? Com certeza, rir sempre será o melhor remédio, sempre. Por isso é uma das máximas do riso curativo. A gente gosta de estar em todos os lugares onde o riso for bem-vindo. Você citou algumas vezes no decorrer, você falou assim, ele é sempre o clau branco. É sabido, normalmente quem lida com o universo cênico sabe que existem as diferenças de palhaços, né? Fala um pouquinho dessas diferenças, dessas nomenclaturas pra gente. O Clau Branco e o Augusto dá para falar basicamente assim, didaticamente, né? O Clau, um seria escada para a piada, né? Então, o Clau Branco seria a escada e o... eu confundo. O Augusto seria... O branco seria a escada e o Augusto seria a piada dessa escada, né? Então, ele sobe a piada e o Augusto é como se fosse o Clau que joga a piada e o outro que executa, né? A graça acontecer. Isso didaticamente explicando. Mas, historicamente, o Clau Branco, ele tinha uma característica representada por como se ele representasse a nobreza, a elite,
o maioral, o rico, o benfeitor, o maravilhoso. E aí, inclusive, a sua maquiagem era branca, né, pintado de branco, o seu chapéu era cônico, né, então era tudo altivo. E ele trazia a representação dessa elite, né, e seria uma elite mal-humorada, né, uma elite que não ri, uma elite que não pode errar, uma elite que não se suja, uma elite que não tem fome. E o Augusto seria o famélico, o pobre, o desengonçado, o esquisito, o aparvalhado, o que enfia o pé no balde, o que está sempre fazendo qualquer coisa em troca de um sanduíche de mortadela, né? Então, só que, e aí numa cena cômica da questão da escada e outra, o Clau Branco, ele sempre armava para sacanear o Augusto. Mas, de alguma maneira, esse Augusto, com a sua sapiência popular, ele dava a volta nesse Clau Branco e saía ganhando, né? E saía feliz da vida. Mas era o Clau Branco que soltava, né, a escada da piada. Então, didaticamente, tem essa questão. Geralmente, a gente encontra o Clau Branco muito em picadeiro, né? Picadeiro de circo. É muito evidente essa presença, né, de quem que é o Branco, de quem que é o Augusto. Muito evidente. Ainda tem uma outra questão, ainda falando no campo das emoções, né, e da maneira com a qual os sentimentos invadem todas essas questões. Tem uma questão que a máscara, ela esconde a tristeza do palhaço. Você acredita nisso? Você acredita que o palhaço é triste? Ou que se mistura em determinado momento o personagem com o ator ou não? Ou isso faz só parte do contexto da história? A grande graça é que o palhaço, ele é a criatura fantástica que existe dentro de cada um de nós, né? Então, é externar o seu ridículo, é externar a sua fraqueza, é externar a sua deficiência. Então, ele não seria um personagem à parte do indivíduo, né? Então, quem consegue, de uma forma, com uma maestria, trazer essa criatura que interna, né, para fora. Então, no processo de formação de Clau, a gente consegue ir dissecando isso em que sentido? A gente vai trabalhando as personas, né? Que são as máscaras que nós utilizamos para as relações sociais. Quando a gente nomeia essas máscaras, porque eu até brinco, essas máscaras são importantes e conservam os dentes, né? Quando a gente nomeia essas máscaras e consegue manejá-las, então agora eu tiro essa máscara e trago a do palhaço, agora eu tiro a do palhaço e coloco essa, a pessoa consegue lidar com essa maneira como um verdadeiro baile mesmo, né? Então, o palhaço, ele se apresenta de diversas formas, de diversas maneiras e em diversas horas do dia, a pessoa estando de máscara ou não. Então, automaticamente, se é a criatura fantástica, ele também traz essa tristeza, ele também traz essa exuberância, ele também traz essa alegria, ele também traz esse deboche, esse cinismo que é inerente do ser humano, né? Então, ele não põe a máscara para esconder. Na realidade, a máscara, ele revela, né? Eu queria encerrar contando uma vivência nossa, acho que a gente até comentou sobre isso outro dia, e também daquela época, né, que a gente começou lá atrás no teatro, e a gente estava no extremo da Zona Leste, era uma casa de cultura, e tinha alguns artistas apresentando uma peça que chamava Crescei e Multiplicai-vos. E era dentro de uma sala, né, a qual tinha uma lareira, inclusive, né, porque era uma casa de cultura e tal. E que ficava dentro de um parque, né, para quem conhece aquela região, um parque chamado Chico Mendes. Aquele cidade tem tantas boas lembranças. Né? E aí, o bacana é que eles começavam a peça se vestindo mesmo, né? Aquele processo de deixar de ser o ator e entrar no personagem e virar o palhaço.
E ela terminava realmente com o ato final, era colocar o nariz do palhaço e distribuir para o pessoal e falar crescei-vos, multiplicai-vos, aquela história toda. Nossa, que memória boa! Que memória boa! Em um determinado momento, tinha uma criança que ela devia ter, sei lá, seus 8, 9 anos. E essa criança sentou na lareira e estava lá chupando o pirulito dela, né? Porque eles distribuíram o pirulito na entrada, tava lá chupando o pirulito. E aí o palhaço olhou e falou assim: você não sabe ler, não? Aí o menino olhou pra ele assim, super tranquilo, né? Tirou o pirulito da boca e falou assim: não sei. Daí ele falou: então desce daí. Porque logo atrás do menino tinha uma placa dizendo que era proibido sentar na lareira, né? E aí isso traz, nessa lembrança toda, me traz duas menções, assim. A criança sentada por não saber que não poderia, né? E ela aceitou, imediatamente ela saiu dali. Ela poderia ter ficado e tudo bem. Mas eu vi que aquilo mexeu com o ator de uma determinada forma, porque ele foi para brincar e para dar uma dura, né? A gente sabia que ia vir aquela questão, e ao mesmo tempo a ignorância foi o desarme, né? E eu achei importante citar isso, porque a gente vive, né, hoje em dia nesse constante picadeiro, onde algumas pessoas, elas, na ignorância, né, de um analfabetismo funcional, elas não dão o melhor de si, elas não lidam com a brincadeira, elas não lidam com o lúdico, mas com o lúdico da vida. Todo mundo quer se curar, todo mundo quer que a sua dor passe, mas ninguém quer entender o porquê está passando por aquilo, né? Ninguém quer brincar de verdade, né? O dono da bola quer sempre pegar a bola e falar: a minha mãe me chamou e eu vou embora, né? E aproveitando a deixa da bola, foi um prazer esse bate-bola, assim, é sempre muito bom falar com você, sempre enriquecedor. Então eu te agradeço, e as pessoas que estão acompanhando a gente, que ainda não acompanham o Riso Curativo, aí por favor comecem, porque é realmente enriquecedor. E meu muito obrigado aí, foi um prazer imenso, está sendo um prazer imenso estar com você aí nessa noite, tá bom? E é isso. Se quiser deixar um beijo, um abraço, enfim, falar, se você quiser falar aí para eu vou deixar, parece que eu vi uma mensagenzinha aqui da Gi, se eu não estou enganada, que é uma aprendiz de Cláudia, uma delícia, não sei se ela está por aí ainda. Um beijo para ela, um beijo para todo mundo que ficou com a gente aqui nesse bate-papo ao vivo. Verdade, aí o comentário aqui da terapeuta essencial, verdade, essas questões do Cláudio, do riso, é bem interessante bater papo. O nosso Instagram do riso é o @arteriso-curativo, e nós temos também a formação do curso online a partir, porque muita gente, até para a gente finalizar aqui, busca o curso de CLAU, porque nós oferecemos esse curso de CLAU para a formação de voluntários de hospital, mas, incrivelmente, nesses 11 anos de formação já do centro de formação, muita gente foi buscar para processo de autoconhecimento, né? Por isso que virou essa terapia do riso. E em virtude disso, também eu montei uma plataforma, uma mentoria, um curso online, que aí traz esse cabedal de coisas do universo clownesco para a formação de organizações de projetos, né? Então, as pessoas que precisam se autoconhecer para colocar um projeto aí em cena para o coletivo, que é o @pedagogia essencial, aí parafraseando a terapeuta essencial. Então, tá lá o Instagram do Pedagogia Essencial, @Pedagogia Essencial, e o do Riso Curativo, @Arte Riso Curativo. Então, assim, um prazer estar com você aqui também hoje, assim, e é bom, quero muito que a galera daquela época consiga ver esse vídeo, porque realmente é um marco histórico, né? São uma pessoa que me viu nascer pro mundo do teatro, e que hoje a gente está podendo bater papo, você aí no seu mundo de terapia, que é seu mundo, a sua cara, a sua maestria, e eu aqui no meu mundo da risadaria, que é minha cara, minha maestria, né?
E aí a gente poder falar para aquelas pessoas que naquela época jamais imaginariam que hoje... Primeiro que naquela época nem celular a gente tinha. Sim, sim. E que hoje a gente estaria batendo papo assim, à distância, com tanta gente legal aí que entrou, que ficou com a gente e que Verdade. vai ver depois também. Então, assim, Sim, prazer inenarrável. Obrigada mesmo. Obrigado você. Obrigado você. Um beijo grande para você, um beijo grande para todos. E assim a gente vai encerrando o bate-papo dessa semana. Obrigada. Beijo.